Vocês sabiam qual que é o maior carnívoro terrestre atualmente, né? Vivo. Vocês sabem qual que é? T-Rex. Não, acho que ele não está vivo, né? Mas... é o Brachiosauro, não? Não. É o urso polar. E é algo muito interessante que o urso polar, ele foi classificado como uma espécie única em 1774. E ele se achava que ele não tinha nenhuma relação com o urso pardo, acredita? Tipo, achava que era dois gêneros diferentes, eram classificados como gêneros diferentes. Só que eles perceberam que um urso polar se acasalava com o urso pardo. Aí eles falaram, nossa, se acaçala, tem alguma relação, algum ancestral comum, né, gente? Senão não poderia dar certo o acasalamento. Então, foi muito interessante querer entender como é que o urso pardo teria, em algum momento do passado, né, o ancestral dele teria se transformado no urso polar, que é branco e que tem uma capacidade de comer carne, e carne bem gordurosa, né, peixe, né, ele tinha uma capacidade de comer foca, né, alimentos muito gordurosos. Aí foi feito, então, o sequenciamento, né, e analisadas mutações que poderiam ter gerado isso. E foram encontradas aproximadamente 17 mutações mais importantes que foram selecionadas para que o urso polar se mantivesse como uma espécie viva, né, estivesse ativamente hoje, né. Aí, só que o que aconteceu? Dessas múltiplas mutações, a maioria foram encontradas como provavelmente prejudiciais. O que quer dizer ser provavelmente? Como esse animal, ele é muito agressivo, como é que é a palavra? Rabugento, isso. A gente está treinando a Ana Maria aqui no português, viu, gente? Mas ela está quase perfeita. Desculpe, aí, como ele é muito agressivo, então foi feito em sílico, né? Como chama? Computação, né? Em sílico. Aí, eles perceberam nessas mutações, só que, assim, o resultado que bota o software lá, fala assim, provavelmente prejudiciais. E tem esse provavelmente, possivelmente ou benignas. Então, tipo, deu um número muito alto. Depois eu vou falar porque isso poderia ser uma crítica, né? Só que, assim, e os dois genes mais importantes que se encontraram, que permitiram a sobrevivência do urso polar foram a modificação do gene que codifica a lipoproteína B, que é o que permite que ele possa consumir essa grande quantidade de gordura, né, e processá-la e não fazer mal para ele. E o segundo seria o que deu a coloração branca, né, que faz com que ele possa se até camuflar lá na neve, o que seria vantajoso para ele. Então, essas duas que são assim, as mais relevantes, elas mostram uma degradação da informação genética daquele ancestral comum, né? Só que quando a gente fala de evolução, na nossa cabeça, é o que disse o Saulo, né? A gente acha sempre que evolução é algo que se transforma para melhor. Mas quando a gente começa a estudar essas evoluções, vê o contrário, né? Porque aí tem uma degradação do que era antes, tipo, do selvagem, do original. E isso pode dar, algumas vezes, como foi no caso do urso pardo, do urso polar, desculpem, umas vantagens para ele se adaptar a um ambiente hostil, como é a neve, né? É difícil viver lá, num ambiente tão frio, pouca comida. Então, pode dar uma vantagem, só que a longo prazo, o que acontece? Quando você degrada a sua informação genética, isso pode até te dar alguma vantagem temporária, mas se essa condição para a qual você se adaptou, ela mudar, o ambiente mudar, pode ser que você já não sobreviva por uma próxima geração. Por quê? Porque já perdeu essa plasticidade, essa capacidade de se adaptar a essa nova condição. Quanto mais mutações ocorram, menos apto vai ser um organismo de sobreviver a mudanças. Então, mais ou menos, foram dessas 17 que eu falei que foram selecionadas pela seleção natural, e aqui eu queria falar que a gente, no design inteligente, não nega a seleção natural, tipo, é algo óbvio, né, algo que existe. E a seleção natural selecionou, sim, o urso polar. E, só que, assim, qual que é a definição de seleção natural? Vantagens são vantajosas. Então, tipo, não tem nenhum poder criativo aí, né? Ela só selecionou algo que é vantajoso. Ótimo, normal, padrão, né? Aí, desses 17 genes, mais ou menos a metade
dessas mutações foram danificadas na sua função original do gene, né? E mais ou menos entre uns 65% a 83% dos genes selecionados sofreram pelo menos uma mutação danosa, pelo menos uma, né? Então, isso permitiu que ele se ajustasse, como eu falei, né, esse ambiente hostil, mas ao mesmo tempo deixou ele mais suscetível de que se ocorrer alguma mudança, por exemplo, derretimento do gelo onde ele mora, por exemplo, pode ser que ele já não sobreviva igual. Estou aqui chutando, né? Mas algo assim, alguma mudança drástica no ambiente pode fazer com que ele já não seja tão plástico para sobreviver. E então, quanto mais, quero deixar isso bem claro, quanto mais os genes são degradados para se adaptar evolutivamente, né, eles serão mais disponíveis para uma adaptação futura, sim ou não? Na verdade, não, né, porque vai ter uma degradação da informação, e a informação degradada ela não tem como ser reconstruída ou voltar para o original. Então, isso é algo bem complicado. Aí, bom, essa foi a mutação da APOB, né, que eu falei. Aí tem também a outra mutação que seria no gene LIST, que é o que dá essa coloração branca para eles. Também se encontrou que era uma degradação no gene. Enfim, aí o Lenski fez uma crítica para ele, né, bem forte sobre isso. Sobre que houve, sim, essas degradações, mas que finalmente ele se adaptou. Mas que, como foi feito em sílico, não tinha como ter certeza de que isso era realmente algo ruim. Pode ser que não, porque não foi algo, foi tomada a amostra, assim, basicamente do urso, porque ele é agressivo. Mas, no ano de 1995, foi feito em camundongos, um experimento, né? Então, eles foram modificados geneticamente, e o gene da lipoproteína B foi degradado, né? Foi modificado, foi feito um nocaute do gene. O que aconteceu? Quando fazia som, numa das cópias desse gene, ele conseguia comer mais gordura e não tinha problema. Tipo, ele se adaptou a comer mais gordura, não sofreu problemas de saúde, que não aconteceu com o urso. Se a modificação era nos dois genes, nas duas cópias do gene, desculpe, aí ele morria antes de nascer, entendeu? Então, é complicado, gente. Tem essas mutações que podem dar alguma viabilidade para esse momento atual, por algum período de tempo, mas se elas continuarem se acumulando, ou se o ambiente mudar drasticamente, eles podem, então, simplesmente não se adaptarem e morrer.